O Senhor vê só um entregador. Eu vejo a única coisa que sustenta a minha família. Ele não se via como herói, nem como vítima. Se via como quase todo mundo vê um motoboy, alguém que passa rápido demais para que alguém lembre o nome. O nome dele é Rafael, 28 anos de idade, desde os 16 em cima de uma moto. Já tinha levado pizza, remédio, flor, exame de laboratório, documento de cartório, boleta de banco vencida, cachorro em caixinha, bolo de aniversário, roupa de brechó. De tudo. O que ele nunca tinha levado era alguém para um tribunal. Naquela manhã, quando entrou no fórum com a calça jeans puída, a jaqueta surrada e o capacete na mão, sentiu olhares. Não era paranoia, as pessoas olhavam mesmo. Alguns com curiosidade, outros com aquele ar de "o que esse cara está fazendo aqui dentro?". Ele respirou fundo. O som ecoou debaixo da viseira. A mãe dele tinha acordado mais cedo só para dizer uma frase antes dele sair. "Vai de cabeça erguida, meu filho. Hoje não é você que está no banco dos réus, é ele." Do outro lado do corredor, sentado numa poltrona confortável, estava Augusto. 42 anos. Relógio caro, terno sob medida, sapato engraxado a ponto de refletir o chão. Dono de uma rede de restaurantes finos. Acostumado a ser servido. Acostumado a ter sempre alguém correndo por ele. O advogado de Augusto falava baixo no ouvido dele, gesticulando com confiança. "Relaxa, doutor. Isso não vai dar em nada grande. No máximo, um acordo pequeno. Ele é só um entregador. Não tem estrutura, não tem advogado de peso. A gente empurra com a barriga até ele cansar." Rafael ouve o "ele é só um entregador" de longe. Aquilo entra como pedra no estômago. Mas ele finge que não ouviu. Já tinha ouvido coisa pior. O oficial de justiça abre a porta da sala de audiência. Processo número 7.842. Rafael dos Santos versus Augusto Ribeiro de Almeida. As partes podem entrar. Rafael entra primeiro. Senta na cadeira destinada ao autor. Coloca o capacete no chão, ao lado da cadeira. As mãos não sabem onde ficar. No colo, na mesa, cruzadas. Ele escolhe colocar uma em cima da outra para esconder o tremor. Augusto entra em seguida. Nem olha para Rafael. Senta como se estivesse numa reunião de negócios que já sabe o resultado. O juiz ajeita os papéis na mesa. Ele já leu tudo, já viu o vídeo, já viu a repercussão nas redes sociais. Mas o processo de verdade começa agora, com as vozes, com as caras, com o peso da sala. "Bom dia", diz o juiz. "A partir deste momento, todo mundo aqui fala comigo, não com a plateia, não com a internet, não com a própria raiva. Está claro?" As duas partes acenam. "Rafael, você é o autor. Vou pedir que, com calma, conte para este tribunal o que aconteceu naquele dia. Você pode se dirigir a mim como senhor ou senhor juiz, como se sentir mais à vontade." Rafael respira fundo, sente o coração batendo na garganta. Olha para o juiz como se procurasse confiança. "Senhor juiz, era uma sexta-feira à noite. A pior noite para quem trabalha com entrega. Todo mundo resolve pedir comida ao mesmo tempo. Choveu a tarde inteira. Aí, no fim do dia, parou, e o trânsito virou aquele caos. Eu já estava rodando desde as 10 da manhã. Tinha comido um salgado e um café. Nem tempo de almoçar direito deu. Quando deu umas 8 da noite, entrou um pedido grande no aplicativo. 4 sacolas, restaurante e carro, desses que eu nunca teria dinheiro para ir como cliente." Ele dá um meio sorriso sem graça. O nome do restaurante era Almeida Prime. Quando eu vi, até brinquei com um amigo no grupo. "Olha aí, hoje é noite dos riquinhos." Não sabia que ia ser a pior noite da minha vida. Cheguei no restaurante, o lugar todo iluminado, cheio de vidro, garçom de gravata borboleta. Eu entro sempre pela porta lateral, que é a porta dos não clientes, né? Peguei o pedido, conferi tudo, botei na mochila térmica. Pedi pro atendente para avisar o cliente pelo sistema que eu já estava indo. Até aí, normal. Quando cheguei no prédio dele, começou o problema. O juiz se inclina um pouco atento. O porteiro me olhou de cima a baixo e falou que o senhor Augusto estava numa reunião importante, que não podia ser incomodado. Eu expliquei que a comida esfriava, que o aplicativo ia contar atraso, que eu ia ser prejudicado. Ele ligou lá em cima e alguém mandou eu esperar na portaria até acabar a conversa. O senhor sabe como é, né? Para quem mora num apartamento de R$1 milhão, meia hora é uma conversa.
Para quem vive de entrega, meia hora é 3 pedidos a menos, gasolina indo embora, nota baixando no aplicativo. Eu fiquei lá, de pé, 30 minutos. Minha perna formigava, o aplicativo apitando, entrega atrasada, isso prejudica a sua reputação. Eu mandei mensagem no chat explicando para o restaurante, cliente não quer descer. Eles responderam, faz o possível, mas entrega. Depois de quase 45 minutos, o porteiro recebeu autorização para eu subir até a porta do apartamento. Aí eu fui. Rafael engole seco, lembrando. Quando a porta abriu, senhor juiz, eu já entendi que não era gente fácil de lidar. Eu vi gente bem vestida, taça de vinho na mão, risada alta. Lá dentro parecia outra realidade. E eu ali na porta com a roupa molhada de suor e chuva, mochila pesada nas costas. Eu falei, boa noite, senhor Augusto. Desculpa a demora, o porteiro. Ele nem deixou eu terminar. Gritou, demora? Você chama isso de demora? Eu pedi isso faz 1 hora. Você acha que minha vida gira em torno da sua motinho? Augusto se remexe na cadeira, querendo interromper. O advogado toca no braço dele para ficar quieto. Ele começou a falar alto para todo mundo ouvir. Esses entregadores são todos iguais, preguiçosos, lentos. Se não aguenta o tranco, pede demissão e vai fazer outra coisa. Eu tentei explicar de novo. Ele não quis ouvir. Disse que o restaurante era uma vergonha, que ia ligar para o dono. Que eu era o rosto da incompetência. E foi aí, senhor juiz, que eu tive a primeira vontade de ir embora e ficar quieto. Eu pensei, deixa, Rafael, você precisa do trabalho, engole isso. Mas quando ele começou a falar de onde eu devo morar, de que gente como eu só serve para ser capacho, alguma coisa estalou. Ele falou na minha cara. Você mora onde? Numa favela? Num cortiço? Porque da forma que você fala dá para ver que não é gente do meu nível. Você devia se ajoelhar de gratidão de estar na porta da minha casa. O juiz observa o rosto de Rafael, que começa a ficar vermelho de raiva contida. Foi nessa hora que eu escorreguei o celular para o bolso com a câmera virada para frente. Não mostrei e não apontei, só liguei, porque eu sabia que se eu contasse depois, ninguém ia acreditar. Ele pegou o cartão dele, jogou no chão e mandou eu baixar para pegar, na frente dos amigos. Eu não peguei, eu não consegui. Fiquei parado. Daí ele falou outra coisa. Olha para você, cara. Olha para mim. Você acha mesmo que a nossa vida vale o mesmo? Meu carro vale mais do que tudo que você vai ganhar trabalhando a vida inteira. Eu entreguei as sacolas. Ele nem agradeceu. Arrancou da minha mão, empurrou a porta, bateu na minha cara. Eu virei as costas para ir embora e pensei, acabou. Mas não tinha acabado. O juiz pergunta, foi então que ele desceu até a garagem? Foi, senhor, responde Rafael. E aí foi pior. Quando eu cheguei na garagem, ele já estava lá, esperando, com a chave do carro na mão. Veio falar na minha cara, você estragou minha noite. Eu pago caro nesse aluguel. Eu pago caro nesse carro. E vou descontar em alguém. Eu fiquei em silêncio. Fui andando até minha moto. Fiquei mexendo no celular, atualizando a entrega no aplicativo. Ouvi o alarme do carro dele. Ele foi até a frente do meu capacete, olhou bem para mim e falou, tá vendo esse carro? Ele vale mais que a sua vida, motoboy. O vídeo mostra? Pergunta o juiz. Mostra, senhor. O áudio pega direitinho. Depois disso, ele começou a chutar a moto. Primeiro de lado, depois nos pedais. Eu pedi, por favor, para. Eu ainda estou pagando. Se quebrar, eu não trabalho. Eu não tenho outro meio. Ele respondeu, problema seu. Vai pedir esmola. Igual você tem aos montes na porta do meu restaurante todo dia. Na hora que ele deu o último chute, a moto tombou. Eu fui tentar segurar, mas já era. Caiu no chão. O barulho fez eco na garagem. Eu senti como se tivesse caído junto. O juiz faz uma anotação. A caneta risca o papel com força. Ele se vira para Augusto. Senhor Augusto, você confirmou na contestação ter perdido a cabeça. Quer dizer alguma coisa agora? Augusto ajeita o colarinho. Eu vou ser sincero, excelência. Sim, eu perdi a cabeça. Era uma noite importante. Tinha investidores estrangeiros na minha casa. O jantar atrasou por causa dele. Eu sou exigente. Minha marca é sinônimo de excelência. Eu não admito esse tipo de serviço mal feito. Mas tudo o que eu disse foi no calor da emoção. Ele também não foi educado. Ficou me olhando com cara de deboche sem pedir desculpa direito. Sobre a moto eu tropecei, não chutei.
O juiz levanta as sobrancelhas. Tropeçou 3 vezes na mesma moto, senhor Augusto? Excelência, aquele vídeo foi editado. O rapaz que filmou é amigo do autor. Não dá para tomar aquilo como verdade absoluta. O juiz respira fundo. Por sorte, não temos apenas um vídeo, ele diz. Temos 3, de ângulos diferentes, e nenhum deles mostra tropeço. Mostram chutes conscientes, direcionados e frases repetidas de humilhação. Mas vamos ouvir as testemunhas. O juiz chama a primeira testemunha de Rafael, um colega motoboy, Jonas. Jonas entra com a jaqueta da mesma empresa de aplicativo. Cumprimenta o juiz, senta. Jonas, você estava lá no dia? Pergunta o juiz. Eu cheguei no final, senhor. Eu estava na rua de trás esperando cair pedido. Quando ouvi o barulho e a gritaria, vi o vídeo num grupo de motoboy quase na hora. Depois fui até o prédio. Quando cheguei, o Rafael estava sentado no meio-fio, com a moto caída do lado, a mão na cabeça. Eu nunca vi ele daquele jeito. Ele é brincalhão. Nesse dia parecia que tinha perdido o chão. Perguntei o que houve. Ele só falou. Um homem me tratou como se eu não fosse ninguém. E teve mais. Depois desse caso, a gente começou a trocar ideia. Vários lembraram de já terem entregado para esse mesmo cara. Disseram que ele sempre fala grosso, chama de motoqueiro, joga a culpa na gente por qualquer coisa, ameaça ligar para o aplicativo para derrubar nossa nota. O juiz agradece e dispensa Jonas. Chama então a testemunha de Augusto, um funcionário dele, gerente de um dos restaurantes. Você conhece o senhor Augusto há quanto tempo? Pergunta o juiz. Há 10 anos, excelência. Você estava no jantar naquela noite? Estava. Como descreve o temperamento dele? Ele é exigente, senhor. Muito focado. Quer que tudo saia perfeito. Às vezes se exalta, fala mais alto, mas é porque a marca dele está em jogo. E naquela noite, com o Rafael? O gerente hesita. Olha para Augusto, que retribui com um olhar pesado. Ele se exaltou sim. Falou coisas que não deveria. Mas, excelência, qualquer pessoa sob pressão pode fazer isso. O juiz insiste. Ele chamou o Rafael de lixo? O gerente engole seco. Chamou sim, senhor juiz. Chamou de favelado? Chamou, senhor. Disse que o carro dele valia mais que a vida do motoboy? Disse. Chutou a moto? Chutou. Então, basicamente, confirmou tudo o que já está no vídeo. O gerente abaixa a cabeça. Sim, pode voltar para o seu lugar. Augusto respira fundo, irritado com o depoimento. Senhor juiz, meu funcionário está exagerando para proteger a própria imagem. Tenta justificar. Chega, senhor Augusto, corta o juiz. A essa altura, negar o que aconteceu é só te fazer passar ainda mais vergonha. O juiz se recosta na cadeira. Vamos fazer diferente agora. Rafael, eu quero ouvir um pouco da sua história. Não é comum num processo, mas é importante aqui. Quem é você? Onde você mora? Por que virou motoboy? Rafael se surpreende com a pergunta. Ninguém nunca perguntou quem é você para ele num lugar daqueles. Eu moro na Vila Esperança, senhor, uma comunidade simples. Minha mãe é diarista desde sempre. Meu pai eu não conheci o direito, sumiu quando eu tinha 7 anos. Comecei a entregar panfleto com 13, ajudava num lava-rápido, nessas coisas. Com 16, um vizinho me ensinou a andar de moto. Emprestava a motinho velha dele para eu dar volta dentro da favela. Eu me apaixonei pela sensação de liberdade, pelo vento na cara, pela ideia de poder sair de onde eu estava. Quando fiz 18, juntei dinheiro por 2 anos para comprar uma moto usada. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu olhei para aquela moto e pensei, é com você que eu vou tentar mudar de vida. Eu não tenho faculdade, senhor, não sei mexer em planilha, não falo inglês, mas eu sei trabalhar. Eu sei acordar cedo, sei ficar na chuva, sei desviar de buraco, sei entregar quente. Eu dou meu melhor em cada entrega, porque cada viagem dessas é o que bota arroz no meu prato e remédio na caixinha da minha mãe. Por isso doeu tanto aquele dia, porque não foi só a moto. Foi ele dizendo na minha cara que a minha vida valia menos do que uma lata de metal com 4 rodas. A sala permanece em silêncio. Dá para ouvir um pigarro aqui, um suspiro ali. O juiz limpa a garganta. Augusto, agora sou eu que vou fazer algumas perguntas. Quantas vezes na vida o senhor precisou cancelar um cartão por não ter dinheiro para pagar a fatura? Nunca, responde ele. Quantas vezes o senhor teve que escolher entre colocar gasolina no tanque ou comprar comida? Nenhuma, diz, impaciente. Quantas vezes o senhor foi parado pela polícia por estar em cima de uma moto com mochila térmica?
Isso é irrelevante, excelência. Tenta escapar. Quantas vezes o senhor ouviu alguém dizer que a sua vida vale menos do que o patrimônio deles? Augusto aperta os lábios. Nunca. Pois é, conclui o juiz. Rafael ouviu isso numa noite só, várias vezes, do senhor. O senhor não estava sob ameaça, não estava diante de um bandido armado, estava diante de um trabalhador entregando sua comida. Esse tribunal não está aqui hoje para discutir apenas atraso de pedido. Está aqui para discutir qual é o valor da dignidade humana num mundo em que um tem tudo e o outro só tem uma moto. O juiz ajeita os óculos, respira fundo. Vamos à sentença. Rafael sente o peito apertar. Augusto também. Dois mundos opostos, presos na mesma frase que está por vir. Fica plenamente comprovado nos autos que o réu proferiu expressões ofensivas, discriminatórias e humilhantes contra o autor. Chamou-o de lixo, favelado, nada. Afirmou que sua vida valia menos do que um carro. Procedeu à agressão ao patrimônio do autor, chutando e derrubando a motocicleta que é seu instrumento de trabalho. Isso não é nervosismo, isso não é apenas palavras, isso é violência moral. Assim, reconheço a existência de dano moral grave e condeno o réu ao pagamento de indenização no valor de R$100 mil. O advogado de Augusto tenta levantar, o juiz faz um gesto para que ele espere. Quanto ao dano material, condeno o réu a arcar com todos os consertos necessários na moto em oficina da confiança do autor, o valor correspondente à média de lucro diário do autor multiplicado pelos 15 dias em que ele ficou impossibilitado de trabalhar normalmente. Mas, dada a repercussão pública do caso, o mero pagamento em dinheiro não é suficiente. Não se ensina respeito apenas com cifra, se ensina também com exemplo. O réu é figura pública na cidade. Tem 8 restaurantes, dezenas de funcionários, milhares de clientes. Sua postura influencia. Por isso, determino que, além do valor financeiro, o réu publique em suas redes sociais pessoais e corporativas, por 15 dias consecutivos, um vídeo de retratação. Esse vídeo deverá conter, de forma clara, a afirmação de que nenhum trabalhador deve ser tratado como lixo. O trabalho de entregadores e motoboys é essencial. O episódio com Rafael foi um erro grave, pelo qual ele pede desculpas. O roteiro desse vídeo será previamente aprovado por este juízo. A gravação será feita na presença de oficial de justiça. O não cumprimento implicará multa diária de R$5 mil. Augusto explode. Eu não vou me humilhar na internet por causa de um motoboy, grita. O juiz não eleva a voz, mas a firmeza é cortante. O senhor já se humilhou sozinho, senhor Augusto. O vídeo do senhor chutando a moto de um trabalhador já rodou o país. A diferença é que, agora, pela primeira vez, o senhor vai usar a sua voz não para diminuir alguém, mas para reconhecer a própria falha. O senhor pode se achar melhor que todos dentro da sua cabeça. Aqui dentro, diante da lei, o senhor é apenas mais um cidadão como qualquer outro, sujeito às consequências do que faz. O juiz se volta para Rafael. Rafael, sei que nenhuma sentença apaga o que aconteceu. Mas a partir de hoje, fica registrado que o que você viveu não foi mimimi, não foi exagero. Foi injustiça. E injustiça, quando provada, merece resposta. Rafael não segura as lágrimas. Não é choro de fraqueza, é choro de alívio. Obrigado, senhor juiz. Eu só queria que alguém dissesse isso. Que a gente não é lixo, que a gente não é descartável. O juiz dá um pequeno sorriso. Você nunca foi lixo, Rafael. Só estava rodando numa sociedade que insiste em esquecer quem segura o peso dela. Caso encerrado. O som do martelo ecoa na sala. Lá fora, o fórum está mais cheio do que o normal. A imprensa tinha descoberto o horário da audiência. Tem repórter, câmera, microfone, gente segurando o celular. Quando Rafael sai, vê uma cena que não esperava. Vários motoboys estacionados, alguns com a mochila nas costas, outros com ela no chão. Eles começam a bater palma. Um deles grita, "Essa foi por nós, irmão." Outro completa, "Hoje foi motoboy que colocou o patrão no banco." Rafael sorri sem jeito. Ele não é de palco, mas aquele momento não é sobre fama. É sobre finalmente sentir que, por um minuto, o jogo virou.
Alguns dias depois, o vídeo da retratação de Augusto vai ao ar. Rosto sério, sem maquiagem de agência. Ele lê o texto aprovado pela justiça. A voz sai engasgada em alguns momentos. As reações são mistas. Muita gente chama de forçado, para inglês ver. Outros dizem que, pelo menos, é um começo. O importante é que debaixo daquele vídeo, nos comentários, aparece algo diferente. Mensagens de entregadores, de garçons, de faxineiras, de gente que passa invisível todos os dias. Pela primeira vez, vi um empresário admitir que errou com um de nós. Tomara que outros vejam isso e pensem 2 vezes antes de humilhar alguém na rua. Não é sobre motoboy, é sobre respeito. Rafael vê tudo pelo celular, sentado na cama de casa. A mãe passa atrás com uma bandeja de café. "E aí, meu filho, valeu a pena?" ela pergunta. Ele olha para o vídeo pausado, para o rosto do homem que um dia o chamou de lixo e agora precisa dizer que errou. Valeu, mãe. Não porque ele falou, mas porque, naquele tribunal, alguém finalmente olhou para mim como ser humano. Ele pega o capacete, passa a mão na pintura da moto reparada, sobe, ajusta o espelho. O aplicativo toca. Nova entrega. Nova caminhada no fio da navalha do trânsito. Mas agora, cada vez que ele para na frente de um prédio de luxo, segura a mochila e toca o interfone, sabe de uma coisa. Se alguém tentar pisar de novo na dignidade dele, existe um lugar onde a palavra de um motoboy também faz barulho. E você, que ficou até aqui, da próxima vez que receber uma entrega na sua casa, vai olhar para a moto ou vai olhar para a pessoa? A escolha é sua. E o mundo que a gente constrói também.